Ei, você tá à procura de um thriller psicológico? Chega mais, porque hoje eu vou falar de um livro surpreendente. Olá, que bom ter você aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Leonela e este é o meu canal que facilita a tua escolha na hora da leitura. Hoje eu trago a resenha de um super lançamento, um thriller psicológico. Te convido a saber se esse livro é bom. Com Amor, Mamãe, da escritora Iliana Schender. É uma publicação da editora Intrínseca e são 330 e poucas páginas. É um livro médio, livro recém-saído do forno. Então, você que está curioso, fica comigo nesse vídeo porque está imperdível. Primeira curiosidade sobre esse livro, Iliana Schender. Quem é essa escritora? Pois esse nome é um pseudônimo. Exatamente. Dei um Google, busquei, pesquisei, fui a fundo, mas não se sabe quem é. Um suspense psicológico que vai te deixar intrigado, chocado. E o que me despertou a curiosidade foi essa contracapa que diz: uma escritora famosa, uma mente brilhante que eu trocaria facilmente por uma mente doentia e uma história de vingança. E a pergunta que não quer calar: você acha que o crime compensa? Lendo essa história, vamos descobrir, digamos assim. E o que tem de tão surpreendente nessa história? É que ela é toda redondinha. Começa com o prólogo, parte 1, parte 2, parte 3 e termina no epílogo. Então, tudo que você precisa para não deixar nenhuma ponta solta na história. Suspense psicológico bom é assim, né? Não fica nenhuma ponta solta, pelo menos foi a minha sensação. E esse livro aqui, a primeira parte vai, assim, te deixar de queixo caído. Você vai finalizar a primeira parte com um super plot. Daquele que você vai ter que largar o livro, fechar ele, se você estiver lendo ele físico, respirar, tomar uma água, pensar um pouquinho, porque você vai ficar chocado com a revelação. E que revelação é essa? Aí você vai ter que ler para descobrir, porque plot twist bom é aquele que nos surpreende. Mas já adianto para você que, sim, você não vai imaginar que era isso. Lendo até chegar na revelação, é ali na metade do livro que acontece, que é bem no final da primeira parte, depois começa a parte 2, você não tem como imaginar. Eu tenho certeza, você vai estar pensando em muitas teorias, mas duvido que você tenha pensado nisso que vai acontecer. Algo bizarro. Adianto isso para você, algo bizarro. Quando você estiver lendo, pensa nas coisas mais bizarras que você puder pensar. Mas assim, afinal, como assim? Você nem sabe do que trata essa história. Já te adiantei o plot twist, porque é a parte melhor dos livros para mim. Aí, Com Amor, Mamãe, é a história da Elizabeth Casper, uma escritora muito famosa, que os livros dela viraram best-seller. Ela escreve com o pseudônimo de Ave Range, embora você dá um Google, você vai saber que é Elizabeth Casper na ficção, diferente da vida real, que a gente não consegue saber quem é a Iliana Schender, a autora desse livro. E a Elizabeth Casper, no início da história, já traz a morte dela. Sim, já traz ali, na verdade, o enterro. Ela morreu de uma forma muito esquisita, um acidente doméstico. Ela estava assim caminhando pela floresta ali perto da casa dela, caiu, tropeçou,
bateu a cabeça e morreu. A polícia está desconfiando dessa morte, mas a princípio foi isso mesmo. Só que o estranho é que a filha, a Mackenzie, de 20 e poucos anos, a única filha que ela tem, e o Ben, o esposo da Elizabeth, nenhum dos dois, na verdade ninguém da família está ligando para a morte dela. Ninguém está sofrendo. E isso é um incômodo para Mackenzie. Imagina, a mãe morreu e ela não sente nada. Ela não tem vontade de chorar, não sente sofrimento. Isso é esquisito. Ela mesmo se cobra. E a Mackenzie mesmo faz uma reflexão que só quem está sentindo essa perda são seus fãs. Que ao ler esse livro, você vai imaginar, pelo menos foi o que eu pensei, assim, a Elizabeth, ela é uma J.K. Rowling, uma fama nesse nível, rica nesse nível, sabe? J.K. Rowling, Colin Hoover, enfim, só para você saber, uma escritora muito famosa e muito rica. E, obviamente, que a morte dela vai causar um auê na mídia. E nisso, a Mackenzie, ao sair do velório da mãe, ela recebe uma carta anônima que diz o seguinte: quer saber um segredo? Com amor, mamãe. Que coisa estranha, ela fica muito encucada com aquela carta, não tem remetente, é uma página assim, a princípio parece que é arrancada de um caderno, enfim, de uma agenda. E ali começam, só um fragmento do que parece ser memórias da mãe, escritas pela mãe. Só que fica uma dúvida, será que a mãe está escrevendo para ela viva? Será que é o passado? O que aconteceu? Quem é que está escrevendo essas cartas? Porque depois dessa primeira vão vir outras, cada vez mais a Mackenzie vai ficar encucada, intrigada com isso. E vão aí nessas cartas se revelar um segredo sombrio, que vai te deixar chocado e que tem a ver com o plot que eu mencionei. Por isso que agora faz sentido aquele plot que eu falei que vai ter na primeira parte do livro. E essas cartas anônimas, a princípio, a Mackenzie vai desconfiar, vai achar que é uma brincadeira, vai achar que é um fã maluco, mas depois vai fazendo tanto sentido e ela vai pesquisando mais, investigando, inclusive com a ajuda do seu melhor amigo, o EJ, que é um hacker aí de computador, sabe fazer ótimas pesquisas, vai ajudar ela a descobrir sobre o passado da mãe dela, que é um passado muito misterioso, muito sombrio. Ela descobre então que a mãe morou num orfanato, cresceu nesse orfanato, que os livros da mãe, esses best-sellers, imitam muito o que ela passou naquele orfanato. Muitas coisas do passado da mãe foram escritas naqueles livros que são thrillers psicológicos perturbadores. Um dos livros traz uma história de uma menina que se vinga de 3 garotos colocando incêndio num celeiro e trancando os 3 lá. E esses 3 meninos morrem. E isso aconteceu no passado da Elizabeth Casper, que na época era conhecida pelo apelido de Lizzie. E aí ela vai ficando, meu Deus, minha mãe é uma assassina, minha mãe fez coisas terríveis. Será mesmo? E vai tendo dúvidas. Ou será que é só uma ficção? Que ela não chegou a cometer esses crimes, mas pensou em cometer e escreveu a sua vontade apenas. Só que tudo vai se alinhando com esse passado. E vão tendo, assim, segredos familiares sombrios que você nem imagina, que é revelado já na primeira parte, que é a parte assim mais surpreendente do livro realmente. Depois a parte 2 e a parte 3 são desfechos, pequenos desfechos que você vai descobrindo muitas partes ainda que vão te deixar curiosos, que vão te deixar querendo entender o que aconteceu. É um livro que você vai começar a ler e vai querer descobrindo as camadas desse mistério, dessa história
tão sombria e envolvente. E já vou parando por aqui para não deixar spoiler dessa história. Inclusive, eu quero saber de você que está me assistindo. Você veio aqui por conta do livro para apenas saber como é a história ou querendo spoiler? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Quem sabe na próxima vez eu trago a resenha já com spoiler, já revelando todos os segredos. Te adianto que esse aqui tem no mínimo uns 3, 4 segredos. Um plot twist maior de todos e depois pequenos segredos sendo revelados. E revelo então aqui, sem mais mistérios, que sim, esse livro é bom. Avaliei com 4 estrelas. Faltou pouco para a nota máxima. O que faltou nesse livro para ele ser perfeito? Eu queria uma história mais instigante, aquele livro que eu começo a ler e não consigo largar. A parte 1, perfeita. Te instiga, você acaba ali com aquele plot twist, mas depois a história esfria, sabe? Vão tendo pequenas revelações, mas a história enfraquece, na minha opinião. Eu esperava mais, um desfecho assim mais impactante. Eu quis mais, porque eu acho que ela entregou muito rápido na primeira parte e depois ficou morno, e aí já não tinha mais como alavancar esse termômetro. Mas é uma história redondinha, por isso que eu dei 4 estrelas. É um suspense surpreendente. Realmente, eu não imaginava a revelação. Para onde foi essa história? O que é essa Elizabeth Casper? Quem é essa mulher? É assim, bizarro. E então eu te convido a ler. Se você ficou curioso, deixa aqui nos comentários se você já leu. Realmente concorda comigo que é impossível saber o rumo que essa história iria tomar? Também te faço um convite, se inscreva nesse canal, você não vai perder. Toda semana vídeo novo com uma novidade, resenha de livro, dicas surpreendentes para você, sempre indicando se o livro é bom ou não. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!